No livro de Êxodo, Deus expressa o desejo de habitar no meio de seu povo. Êxodo 25:8, há uma ordem expressa do Senhor dizendo assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. E naquele tempo foi feito um santuário e Deus habitou no meio do seu povo num lugar físico. Hoje nós temos uma realidade diferente daquela, porém superior àquela. Quando a palavra de Deus em 1 Coríntios 6 nos diz algo sublime. 1 Coríntios 6, 19, eu convido você a se colocar em pé para ouvir a palavra de Deus. Em seguida nós vamos adorar ao Senhor. Nós estamos juntos mais uma vez aqui. 1 Coríntios 6, verso 19 e 20. A palavra de Deus diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Amém, igreja? Nós somos templos do Espírito de Deus. Não pertencemos a nós mesmos. E quando nós nos reunimos, nos tornamos um grande santuário da habitação de Deus. Porque o Espírito de Deus está em nós, está entre nós. E Deus aqui se faz presente quando nós nos reunimos. A palavra de Deus diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Deus está nesse lugar, amém? E aqui Deus se revela, aqui Deus fala a cada um de nós. Que seja essa realidade hoje, agora, nesse instante, onde nós estamos diante da palavra do Senhor, no banquete de Deus. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa,
Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Em Efésios 3:20 nos diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. No livro Caminho a Cristo, de Ellen White, ela nos traz uma pequena reflexão sobre os planos de Deus para nós. Ela diz: os planos de Deus para nós são mais amplos e mais elevados do que os nossos planos, mas muitas vezes nós nos contentamos com coisas pequenas, enquanto Deus anseia nos dar grandes coisas. Você tem passado por algum deserto? Tem sofrido alguma perda que é irreparável? Perdeu algum amigo, algum ente querido? Tem achado que você é indigno dos sonhos que Deus sonhou para você? Então guarda uma coisa muito importante no seu coração. Deus, Ele é especialista em fazer coisas novas. Ele faz tudo novo. Em Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então não importa o deserto que eu e você estejamos passando, Deus, Ele pode abrir todas as portas. Ele vai, se for preciso, desenhar o caminho para você. Ele pode criar portas onde nem mesmo há paredes. Ele traz à existência coisas que nem mesmo existem. Mas sabe por quê? Porque Ele nos ama. E Ele nos quer ver feliz. Em Apocalipse 21:5 também fala que eis que faço nova todas as coisas. Então não importa o que nós pensamos, mas importa o que Deus tem para nós. Você tem crido nisso? Você tem entregue os seus planos e os seus sonhos a Deus em oração? Você tem perguntado para Deus quais são os planos de Deus para a sua vida, quais são os sonhos dele para você? Eu não sei o que você pensa que significa a oração para você, mas eu tenho uma certeza que ela nos conecta com o Pai Eterno. A oração, ela faz a gente se lembrar qual é a nossa origem. Ela nos coloca diante daquele que nos fez, diante daquele que nos sustenta, nos mantém e sabe o que é melhor para nós. Se você veio aqui até aqui hoje, eu tenho certeza que foi o Espírito de Deus que te trouxe. E é esse mesmo Espírito que convida eu e você a orar. Vamos nos ajoelhar? Querido e bondoso Deus, graças te damos, Senhor, pela vida. Graças te damos porque o Senhor nos encaminhou até a sua santa casa de oração. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, preparar os sonhos, Senhor, para nós. Os seus sonhos são os melhores que os nossos, Pai. Os seus planos são melhores que os nossos. Quero que o Senhor fique, Senhor, com esse culto. Prepara o nosso coração para a mensagem. Encha, Senhor, o nosso coração de esperança. Nos protege, nos guarda e nos abençoa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa,
Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Um dia, enquanto Jesus ensinava no templo, ele notou uma cena interessante. Pessoas ricas vinham e faziam doações em abundância. Mas em meio a esse cenário, uma viúva, quase invisível aos olhos do mundo, se aproximou da caixa de oferta. Essa viúva vivia com muito pouco, mas mesmo assim ela tinha o desejo de contribuir. Com humildade, ela retirou 2 moedas. Talvez no dia de hoje essas moedas não representariam nem R$1. Uma oferta que poderia ser facilmente negligenciada. No entanto, o olhar perfeito de Jesus percebeu algo profundo nesse ato aparentemente simples. Ele reuniu seus discípulos e compartilhou a história dessa viúva, que podemos encontrar na Bíblia em Lucas 21, de 1 a 4. Ele enfatizou que, embora as outras doações fossem maiores em valor, a viúva tinha dado muito mais que todos eles. Por quê? Porque ela havia dado tudo o que tinha. A viúva pobre não apenas deu suas moedas, ela doou o seu coração e confiança plena em Deus. Sua generosidade ia além do dinheiro, representava uma entrega total. Jesus destacou que essa atitude refletia a verdadeira essência da doação. Essa parábola ressoa em nós até hoje. Ela nos lembra que nossas ofertas têm significado além dos números. É sobre nossa disposição de confiar em Deus e dar generosamente, independentemente do tamanho da contribuição. Finalmente, podemos observar como essa parábola enfatiza o papel de Jesus como observador atento das nossas ações humanas. Ele viu além das superfícies e compreendeu o verdadeiro significado do que estava acontecendo naquele lugar. Isso nos lembra que nossas ações, por mais discretas que possam ser, não passam despercebidas aos olhos de Deus. Neste momento, os diáconos irão passar as salvas e você pode contribuir também através da chave Pix que está sendo exibida no telão. Para você que nos acompanha pela internet, você também pode contribuir pelo QR Code que está sendo exibido em sua tela e pedimos a gentileza de nos enviar através do e-mail, que é a nossa chave Pix, especificando qual o destino de sua doação, se oferta ou dízimo. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva.
Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de poder devolver um pouco daquilo do muito que o Senhor nos dá. Esteja conosco durante essa continuação da programação, em nome de Jesus, amém. Nós teremos na nossa comunidade agora um momento muito especial. Eu quero chamar o Ramon para que venha aqui, porque 5 queridos amigos tomaram a decisão de selar o compromisso deles com Cristo. Você tem familiares aqui, certo? Os familiares que estão aqui, se quiserem vir aqui pertinho para verem esse momento, fiquem à vontade para se achegarem aqui. Eu estou aqui com o Ramon. E já faz um tempo que você tem estudado a Bíblia, já faz um tempo que você tem buscado a Cristo Jesus. E desde esse tempo, desse momento em que você começou essa busca, Deus tem feito grandes coisas na sua vida. E é por isso que você está aqui. E que Deus seja louvado por isso. E à medida que você foi conhecendo, você foi tomando novas decisões, foi avançando na direção daquilo que você entendeu que Deus estava te apresentando como plano dele para a sua vida. E Deus seja louvado porque você chegou até aqui. E se Ele te trouxe até aqui, Ele vai continuar amparando você durante toda essa jornada, até aquele grande dia quando Ele voltar e nós vamos desfrutar daquilo que Ele tem preparado para nós por toda a eternidade. E eu estou muito feliz, Amon, por fazer parte desse momento tão importante da sua vida. Eu gosto de lembrar e de pensar que se os nossos olhos pudessem ser abertos e nós pudéssemos de fato contemplar o que no mundo espiritual acontece diante de uma cerimônia como essa, nós veríamos os anjos celebrando por conta da decisão que você tomou. Porque você está declarando para essas pessoas que estão aqui e para todo o universo que com Jesus é melhor. E que assim seja por toda a sua vida. É por isso, meu amigo, que seguindo o desejo do teu coração e seguindo a ordem do Mestre, eu como ministro do Evangelho, para a remissão dos seus pecados, para que você receba dele um novo coração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns, meu amigo. Deus te abençoe, viu? Nós vamos receber no tanque aqui agora a irmã Virgínia. E se tem alguns familiares aqui, podem vir aqui pertinho para assistirem mais próximos esse momento também. Amigos queridos. Já faz um tempo que você frequenta essa comunidade, né, Virgínia? 10 anos. Mas Deus tem o seu tempo. Cada um tem o seu momento. E essa hora chegou. Louvado seja Deus por isso. Você está aqui como resultado daquilo que Cristo fez. E com a esperança daquilo que Ele ainda fará na sua vida. Eu tenho certeza que Ele vai continuar cuidando de tudo. Vai continuar operando na sua vida e no seu coração, para a sua felicidade e para a honra e glória do nome dEle. Eu fico muito feliz de poder fazer parte de um momento tão especial assim da sua experiência, da sua história. Deus seja louvado por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida e pela decisão que você tomou de selar o seu compromisso com Cristo. É por isso, minha amiga, por conta da sua decisão, da decisão e do desejo do teu coração, que eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, para a remissão dos seus pecados, para que você receba dele um novo coração, para que o seu nome seja confirmado no livro da vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns, que Deus te abençoe. Dá um tchauzinho pro pessoal aqui, ó.
Quem vai entrar aqui agora é o Márcio. O Márcio também já é amigo dessa comunidade aqui. Esses tempos atrás me procurou no hall aqui da igreja. Pastor, eu quero me batizar. O que a gente precisa fazer? E ele fez os estudos, ele se aprofundou, ele buscou, ele conheceu. E é maravilhoso ver como Deus vai despertando e vai chamando esses corações sinceros para uma decisão firme e real com Cristo Jesus. Deus seja louvado pela sua decisão, amigo. Deus seja louvado pela trajetória, pela história que vocês construíram juntos até aqui. Para o Márcio tem um detalhe interessante para esse momento aqui. Porque o batismo é nascer de novo. É um novo nascimento. E pelo que eu fiquei sabendo, você vai poder comemorar quase que no mesmo dia, porque amanhã é o seu aniversário. Deus seja louvado por isso. O aniversário vai ser seu, mas é você quem está dando presente para Jesus. Está dando esse coração de presente. E eu tenho certeza que Jesus recebe esse coração com muita alegria. E é por isso, meu amigo, para seguir o desejo do teu coração, para dar ele de presente para Jesus, que eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre para a remissão dos seus pecados, para que você receba dele um novo coração, para que o teu nome seja confirmado no livro da vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Parabéns, meu amigo. Deus te abençoe. O Luiz Felipe vai entrar no tanque agora. E a gente já tem uma certa história aí. Porque o Luiz Felipe, cadê o Lucas? Tá aí o Lucas? Vem aqui pertinho. O Lucas, ele trouxe um amigo dele aqui um dia. O Lucas já está aqui com a gente faz um tempo, veio lá do Rio Grande do Sul. Participa da nossa comunidade e trouxe o seu amigo. E foi num dia quando nós pregamos aqui sobre o Salmo 23. E desde aquele dia o Luiz Felipe não deixou mais de vir aqui à nossa igreja, à nossa comunidade. Deus o alcançou, tocou na sua vida profundamente e de lá para cá eles têm estudado a Bíblia juntos. O Lucas o tem acompanhado nessa jornada. E tem sido maravilhoso ver tudo que Deus tem feito na vida dele. Deus seja louvado pela sua decisão. E a maneira como ele faz as coisas, Deus tem o seu tempo, o seu momento. Ele sabe de tudo. Você não veio aqui por acaso, mas você estava aqui por um propósito. E esse é só o começo do cumprimento do propósito de Deus na sua vida, amém? E é por isso, amigo, como cumprimento desse propósito de Deus, é que eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, para a remissão dos seus pecados, para que você receba dele um novo coração e uma página em branco para escrever agora a melhor parte da sua vida, para que o seu nome seja confirmado no livro da vida. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns, amigo. Deus te abençoe. Eu vou chamar aqui ao tanque agora o irmão Galvão. Eu sei que tem alguns amigos que estão acompanhando aqui. Fiquem à vontade para virem aqui pertinho também. O irmão Galvão eu já conheço há um bom tempo. Ele foi minha ovelha lá na igreja de Moema. Depois da pandemia, nós ficamos um tempo sem nos vermos. Ele acompanhava os cultos pela internet, tanto de Moema quanto daqui. Quando a gente veio para cá, pode vir para cá, meu irmão. Mas há 3 sábados, esse é o 3º sábado, ele e a esposa, a irmã Dalva, já batizada na igreja há 40 anos, orando por esse momento, né, Dalva? Decidiram vir aqui 3 sábados atrás.
E vindo aqui, depois de tanto tempo, depois de uma vida, ele sentiu o toque, tomou essa decisão e confidenciou para sua esposa, dizendo: eu quero me batizar. A irmã Dalva me procurou e disse: olha, o Galvão quer se batizar. E nós preparamos tudo para que esse momento acontecesse. Deus seja louvado por isso. O irmão Galvão, um matemático, uma mente brilhante, professor, que foi aprendendo com o Mestre Jesus e nesse momento se rende completamente aos planos e aos desígnios do Senhor. E louvado seja Deus, porque nesse momento da sua vida, você toma essa decisão, sela o seu compromisso para continuar aguardando Cristo Jesus voltar e cumprir esse propósito na sua vida. Eu estou muito feliz por isso, meu irmão, por essa história, por tudo isso que Jesus permitiu que acontecesse e está permitindo. É por isso que eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, para que o seu nome seja confirmado lá no livro da vida, para nunca mais sair de lá, para que você receba dele um novo coração, para que ele faça na tua vida novas todas as coisas, é que eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pode tampar o nariz com essa aqui, ó. Isso. Não precisa. Não, né? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Enquanto o ministério de louvor ele retorna para continuar louvando a Deus, eu quero falar com você que de repente ainda não passou por esse momento aqui. Você que já tomou uma decisão de seguir Jesus, mas ainda não foi batizado, não foi batizado. A Bíblia diz que essa é uma parte do processo. Ele não é nem o começo nem o fim. Ele é uma parte do processo do discipulado. E se você ainda não passou pelas águas, eu quero fazer um convite especial para você. Quando Jesus tocar no seu coração e te chamar para esse compromisso, quando Ele chamar você para declarar para as pessoas e para todo o universo de que lado você está, venha falar comigo, com um dos nossos pastores, e expresse o desejo que você tem de ser preparado para passar por essa experiência e selar assim o seu compromisso com Cristo Jesus. E nós vamos ter a maior alegria de estudarmos a Bíblia com você, de prepararmos você para passar pelas águas, dando continuidade assim no processo de discipulado. Pense nisso. Pense nisso com carinho, ore por isso. Nós estamos aqui para ajudar você a ser preparado para passar por esse momento tão especial da vida de um discípulo de Cristo Jesus. Feche seus olhos. Querido Deus, decisões muito importantes foram tomadas hoje aqui. Na verdade, elas foram consumadas porque foram tomadas anteriormente. E o Senhor tem trabalhado na vida dessas pessoas. E eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando no coração de alguém nesse momento também. De alguém que tem te buscado, que tem estudado a sua palavra, mas que ainda não passou pelas águas do batismo. Isso é parte do discipulado. Isso é demonstração pública de quem quer te seguir e te servir. Então, Pai, trabalha nesse coração. E se há alguém aqui que ainda não passou pelas águas e precisa tomar essa decisão, que o Teu Santo Espírito visite esse coração, impressione essa mente e lhes faça o chamado para entregarem-se completamente para Cristo Jesus, para morrerem para a velha vida, para morrerem para o mundo e para renascerem para o Senhor. Que outras decisões possam ser tomadas hoje aqui também, ó Pai. E que nós possamos em breve festejarmos essas decisões, todo esse processo que o Senhor vai completando na vida dos seus discípulos, daqueles que foram chamados para te servirem e te seguirem. E que assim como há alegria no nosso coração, possa haver também alegria no céu,
por todas essas decisões. Continua conosco nesses momentos que se seguirão de louvor. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração, pois o fazemos de todo o nosso coração e em nome de Jesus. Amém. Se você tem aí do seu lado algum lugar vago, por favor, nos sinalize para a nossa equipe, para que outras pessoas possam sentar-se. Tem gente esperando lá fora. Então, se você tem algum lugar vago aí, levanta a mão e o nosso pessoal vai até você. Temos alguns lugares ali atrás, aqui à frente. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, pedimos a Ele. Deus é bom, está em nosso meio. Você acabou de ver uma demonstração do poder de Deus ali nas águas, pessoas descendo as águas. E vai chegar a sua hora também, se você ainda não fez. Tenho certeza disso, porque Deus é poderoso. Vamos ficar em pé e vamos celebrar, vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Forças, estamos no Senhor, estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Nós temos forças, estamos no Senhor, estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Só Deus é força eterna, da paz e esperança.
Não importa o anseio do seu coração, a resposta sempre será Cristo. Não importa o desejo do seu coração, o que você precisa é de Cristo. Ele é a saída, Ele é a resposta. E o que Ele oferece, Ele é. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a luz do mundo. Ele é a água viva. O que Cristo oferece, Ele é. E a boa notícia da manhã, Cristo está hoje aqui, oferecido a todos nós. Amém? Experimente Jesus. Experimente Jesus. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, os que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa sujeiras, sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. Tudo escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo no meu coração. Espalha o barro que ainda faltava, abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para
Todos os sábados a gente vem aqui. Todos os sábados nesse lugar. Todos os sábados Deus tem se revelado aqui nesse lugar. Todos os sábados a palavra de Deus é aberta aqui nesse lugar. A pergunta é: até quando? Até quando vamos resistir? Talvez eu fale para alguém que está vindo aqui, talvez por um compromisso social, talvez porque se sente legal nesse ambiente, porque as músicas são legais, ou porque o ministro de louvor é lindo e maravilhoso. Talvez você tenha vindo aqui por vários motivos. Todos são válidos e eu não quero entrar aqui nesse mérito. Mas até quando você vai resistir à palavra do Senhor, à influência do Espírito de Deus? Você sabe que o Espírito de Deus está chamando você todos os sábados que você vem aqui. Todos os sábados que você está nesse lugar, você sabe que o Espírito de Deus está chamando você. Mas aí vem a semana, e aí vem as dificuldades da semana, e aí vem aquela velha rotina da semana, e aí você faz as mesmas coisas que faz toda semana, mas aí vem o próximo sábado e o próximo sábado, e você está em luta. Até quando? Até quando? Eu estou falando para alguém que está lutando contra o Espírito de Deus, mas até quando você vai resistir? O amor de Deus vai buscar você, por mais profundo que você esteja, por mais longe que você esteja, o amor de Deus vai buscar você. Glória a Deus, igreja. O amor de Deus vai nos buscar. O amor de Deus é impressionante, é infinito. Ele ama a despeito dos erros que você comete. Ele ama a despeito das escolhas que você faz. Ele te ama. Até quando você vai resistir? Até quando você vai resistir? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso encontrar nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
traz-luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz. Nem merecendo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Feche seus olhos. Querido Deus, como é bom termos a certeza de que se estamos aqui é porque esse amor nos alcançou. É porque o Senhor veio buscar a cada um de nós e nos encontrou à beira do penhasco. Mas nos tomou em seus braços de amor, nos acolheu, nos lavou no sangue do Cordeiro. E é por isso que nós estamos aqui. Louvado seja o Senhor por isso. Porque o Senhor é bom. Porque o seu amor se manifestou salvador a todos os homens. E nós só podemos te dizer muito obrigado, Pai. Muito obrigado por Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor faz na vida de cada um de nós. Nós viemos aqui, ó Deus, é bem verdade, com muitas ansiedades, muitas preocupações. Mas nós queremos colocar tudo isso nas tuas mãos, para que nesse momento absolutamente nada nos impeça de ouvirmos a tua doce voz falando ao nosso coração. Que o Senhor toque a nossa vida, que sejamos impressionados pelo teu Santo Espírito, para que saiamos daqui transformados, tendo tido uma experiência real e transformadora com o Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia. É muito bom receber você aqui. É muito bom poder louvar junto com você. Essa é a Nova Semente, ela é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com o propósito de a cada encontro buscarmos juntos uma experiência real e transformadora com Deus, e eu espero que hoje não seja diferente para você. Que bom que você está aqui. Antes de nós começarmos a nossa reflexão dessa manhã, eu quero chamar aqui o meu amigo Maurício
Ele vai dar um recado muito especial para vocês. Esse segundo semestre, ele promete, com muitas atividades, departamentos e ministérios da nossa comunidade começando a se movimentar de uma maneira mais intensa. E Maurício, você é o nosso líder na área da saúde. Nós temos um desafio muito grande, mas esse desafio visa abençoar muita gente com aquilo que a gente pode proporcionar. Esse momento é seu, deixa aí o seu recadinho, o seu convite para nós. Muito bem, quero cumprimentar a todos e primeiro dizer para você que provavelmente você deva ter recebido um marca-página, não é isso? Ah, eu recebi. Então, todos aí receberam marca-página, que também é um convite para você. No próximo sábado, nós teremos uma programação muito especial aqui na Nova Semente, às 17 horas. Então, eu gostaria que você gravasse isso na tua cabeça, porque nós teremos aqui a presença do Dr. Benício Thomas. Ele é o diretor clínico da nossa clínica Vida e Saúde, que fica ali em Biúna, antiga clínica de São Roque. E as pessoas vão para lá para fazer tratamentos naturais, para recuperar a saúde, e é tudo que nós esperamos de você. Se eu perguntasse para todos aqui, quantos gostariam de ter muita saúde? Levante a mão. Quantos gostariam? Todos gostariam de ter saúde? Então já vou dar uma receitinha para você, tá bom? Grava na tua cabeça todo dia pela manhã, pega um copo de suco natural, coloque cal de parede, enxofre, soda cáustica, tá bom? Misture bem e pode tomar. Gostaram da dica? Não gostaram? Quem nunca faria isso na vida? Nunca fariam? Olha que coisa interessante, nunca faria. Muito bem. Então me responda uma coisa, vocês conhecem caldo de cana? Ele é verde. Aí você aquece caldo de cana para fazer rapadura. Ela é marrom claro. Se você colocar rapadura no fogo, você aquece e faz o melado de cana. Quem conhece melado de cana aqui? Qual a cor dele? Marrom escuro. E se você aquecer o melado de cana, que é marrom escuro, aí você faz o açúcar, que é branco. Aí eu te pergunto, que milagre é esse? Uma coisa era marrom escura, de uma hora para outra ficou branca, sabe me dizer? Foi refinado com cal de parede, enxofre e soda cáustica. E agora eu te pergunto, quantos aqui colocaram cal de parede, enxofre e soda cáustica no teu suco durante essa semana? Pois bem, é isso que nós iremos aprender aqui, tá bom, pessoal? Olha, existem 3 fatores causadores de doenças nas pessoas, grave na tua cabeça. Um chama-se inflamação sistêmica, outros são os radicais livres, um terceiro é o pH do terreno biológico. Na semana que vem a gente vai falar justamente sobre a questão da inflamação sistêmica. Existem alimentos inflamatórios e existem alimentos anti-inflamatórios. Por incrível que pareça, o açúcar refinado ele é inflamatório, ele prejudica o teu pH e ele causa um aumento nos radicais livres, tudo que poderia causar doença. Então, se você realmente quer ter mais saúde, eu digo que a informação muda a vida das pessoas. E sábado que vem, às 17 horas, nós contamos com a sua presença aqui, tá legal? Valeu. Muito bom, pode levar, o pessoal da técnica vai pegar o microfone com você ali. Obrigado, Maurício, fica aí o convite então, semana que vem, 5 da tarde, faça planos para estar conosco. É o nosso Ministério da área da Saúde, começando os seus projetos, a formação da sua equipe e começando a abençoar a gente com muita informação boa para esses tempos que nós estamos vivendo. Você já sabe, nós estamos numa série chamada Metáforas. E essa série, ela vai abordar algumas metáforas apresentadas por Jesus, apresentadas pela Bíblia, para que nós possamos adotá-las para a nossa vida. E nós começamos então a tratar desse assunto no sábado passado, porque muitas vezes nós assumimos metáforas para a nossa vida, reagimos de acordo com essas metáforas e às vezes nós nem questionamos essa nossa maneira de agir, de pensar e de fazermos as coisas. Comentamos um pouco, só para aqueles que estão começando a acompanhar a série hoje. Por exemplo, você vai para uma discussão e na discussão nós adotamos a metáfora da guerra muitas vezes. Então num debate de ideias divergentes, muitas vezes se eu tenho por base a metáfora da guerra, eu vejo a outra pessoa como meu adversário, eu vou trabalhar para atacá-la, para querer derrotá-la, e não para construir as ideias, não para que isso construa algo mais amplo, algo mais bonito, algo maior. Bom, Antônio Carlos, Vera, que prazer ter vocês aqui, viu? Janaína, Bia, muito bom revê-los. Existem outras metáforas, a metáfora de que tempo é
dinheiro. E nós adotamos isso porque o mundo vive assim, a sociedade vive assim. E aí nós começamos a ter uma relação com o tempo, como nós temos a relação com o dinheiro. E se o dinheiro é um bem limitado, o nosso tempo também é. Se ele é escasso, o nosso tempo passa a ser também. E aí eu começo a limitar o meu tempo e a maneira como eu lido com ele. Mas a verdade é que nós podemos assimilar ou adotar a metáfora que quisermos para as situações da vida. Eu não preciso ser refém do que o senso comum impõe para mim. Então eu poderia ver que o tempo é presente, não dinheiro. Presente você dá, você não cobra. Presente deixa as pessoas felizes. Quais são as metáforas pelas quais você vive? Eu mencionei a questão da vida, né? Quando você pergunta para alguém, aí como é que vai a vida? E a pessoa diz, estamos na luta. Que metáfora pesada para se viver, porque se você está na luta ou você bate ou você apanha. Você pode adotar para a sua vida outras metáforas. E nós começamos vendo a metáfora que Jesus apresenta em João capítulo 15, quando ele diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Para você sair do senso comum, ter uma vida de fato plena e feliz, você precisa entender que só a vida ligada à videira, só há realmente propósito, satisfação, felicidade plena, se você viver os propósitos de Cristo na sua vida, se a sua essência for como a essência de Cristo, assim como a essência do ramo é a essência do tronco, da raiz. E hoje nós vamos para mais uma dessas metáforas apresentadas por Jesus pela sua palavra. Se você tem aí a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E hoje nós vamos refletir sobre essa metáfora. Duas delas, na verdade, mas elas têm uma mesma aplicação, um mesmo sentido na nossa vida prática. Mateus, capítulo 5. Acharam aí? Você que está em casa também, nos assistindo pela internet, na nossa transmissão, no sábado pela manhã ou em algum outro momento, abre uma aba aí do lado, no seu browser da internet, pesquisa lá, o site biblia.com.br. É um site onde você tem várias versões da Bíblia e ele é mantido pela Igreja Adventista. Você pode nos acompanhar ali também na leitura. Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante, ali diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. E agora o verso 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A metáfora proposta por Jesus aqui é que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E hoje eu quero falar um pouco a respeito disso. Como nós somos convidados a vivermos por essa metáfora, quando nós entendermos o porquê Jesus nos comparou com o sal e com a luz, nós vamos entender parte do nosso propósito e como ele pode acontecer na prática diária da nossa vida. Eu vou me ater mais também ao como fazer isso. Como eu consigo ser sal e luz? Por que nós precisamos ser sal e luz? Nós todos sabemos disso. Nós repetimos isso com frequência. Mas eu quero me ater hoje um pouco em como isso pode de fato se transformar em algo prático na nossa vida. Aí para a gente começar, eu quero passar um vídeo para vocês. Esse vídeo viralizou há algum tempo. É possível que você já tenha assistido esse vídeo. Mas preste atenção nele, preste atenção nos detalhes dessa pequena história que vai ser contada para nós ali. Perceba as feições, as reações das pessoas no entorno do personagem principal desse vídeo. Tente captar o máximo de detalhes que você puder.
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีEu quero só dizer que eu não recebo nada dessa seguradora aí para mostrar o vídeo, tá bom? Mas esse vídeo ele me toca profundamente. Eu perdi as contas de quantas vezes eu já assisti, mas na hora que a garotinha aparece de uniforme eu me desmonto todas as vezes. Esse vídeo ele serve para ilustrar bem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você hoje aqui. Porque para falar sobre isso, sobre propósito, sobre ser sal e luz, à luz do que nos foi apresentado nesse vídeo, eu quero destacar 3 pontos sobre os quais eu vou me demorar um pouco nessa manhã. O primeiro deles, uma questão de natureza, o segundo, uma questão de propósito, e o terceiro ponto, uma questão de entender o reino de Deus. Para você ser sal e luz, você tem que entender essas 3 coisas: natureza, propósito e reino dos céus, reino de Deus. Por que natureza? Bom, porque a minha natureza vai estar envolvida no processo. Você conhece alguém que vive da maneira como esse rapaz se apresenta no vídeo, ou como ele é apresentado no vídeo? Você conhece alguém que vive assim, fazendo bem para as pessoas o tempo todo? Agora, você conhece alguém que não vive assim? Ou que está diante disso? Não precisa apontar. Você conhece? O que é preciso, o que é necessário para você viver assim? Porque o vídeo vai apresentar, é lógico, foi um vídeo criado, roteirizado, mas eu acredito que existem pessoas bondosas assim. Mas o que é preciso para você viver dessa maneira? Para você viver de fato fazendo bem, sem olhar a quem, sem ficar fazendo conta, sem medir esforços. O que é necessário para isso acontecer? E aí a gente precisa começar a olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos: será que eu consigo viver assim? Será que a minha vida está próximo de viver um propósito como esse? De abençoar as pessoas à minha volta? De poder transformar os lugares por onde eu passo? E você vê, existem uma série de transformações. É a árvore que começa a crescer, a árvorezinha, a plantinha, com um simples gesto de colocá-la embaixo daquela goteira, debaixo daquela água. É a garotinha que pode ter oportunidade de estudar
é a dona da barraquinha ali do carrinho de lanche que tem ajuda todo dia. Você vai ver o impacto disso no rapaz que estava ali naquele tacho, quando ele dá a coxa de frango para o cachorro. E depois o dono da ótica ali, quando ele fica impressionado com o que está acontecendo. Como é possível viver assim? Como é possível operar dessa maneira? E aí entra o primeiro ponto, eu acho que isso é uma questão de natureza. Porque o pecado, ele maculou a nossa natureza da maneira como nós fomos criados por Deus. Nós fomos criados por Deus para olharmos para o próximo, para vivermos em função uns dos outros. Quer ver a maior prova disso? Existe um rosto aqui na nossa comunidade que você não consegue ver. De todos os rostos que nós temos aqui, existe um que você não consegue ver. Qual é esse rosto? É o seu próprio. Porque você não foi criado para olhar para si mesmo. Nós somos criados para olharmos para o outro, para vivermos uns pelos outros. Mas o que é que o pecado faz? Ele antagoniza o propósito de Deus, ele contraria o propósito de Deus. E se o propósito de Deus é de mim para o outro, agora no propósito do pecado é que eu me volte somente para mim mesmo. Por isso o egoísmo é a maior evidência do pecado. A origem de todo pecado é quando eu deixo de olhar para o outro e passo a olhar somente para mim. Para que eu possa ser sal e luz, eu preciso primeiramente ter uma transformação na minha natureza. Eu preciso render a minha natureza a Cristo Jesus para que eu viva os propósitos dele, a vontade dele, para que ele opere em mim tanto querer quanto realizar, como diz a Bíblia. Porque se eu não tiver a minha natureza transformada, eu posso até ajudar alguém no primeiro semáforo, mas no segundo eu já vou começar a fazer conta. Porque eu vou pensar mais em mim do que no outro. Eu só vou conseguir operar dessa maneira, como é retratado no vídeo, se houver uma mudança na minha natureza. Paulo vai falar sobre isso no livro de Romanos. Ele vai começar apresentando no livro de Romanos, nos primeiros 3 capítulos, a condição do ser humano. E em Romanos 1, a partir do verso 28, ele vai listar uma série de atitudes, de pecados, que são consequência de uma natureza pecaminosa, que não conta com o auxílio divino, com a manifestação do Espírito. E ele vai colocar ali a mentira, o adultério, o assassinato, o se afastar de Deus. Porque naturalmente nós vamos escolher esse caminho. Mas aí ele vai começar a trabalhar o que é que pode solucionar isso no capítulo 3 em diante. E ele vai dizer que somente aquilo que Cristo pode fazer é que pode operar bondade no coração humano, é que pode nos transformar e nos libertar dessas consequências pecaminosas. Ele vai dizer no capítulo 6, versículo 4 de Romanos, que o que pode nos trazer essa nova condição é andarmos em novidade de vida. É quando você passa por essa experiência como passaram os nossos amigos hoje. É quando você decide entregar a sua natureza nas mãos de Cristo Jesus para que ele substitua a natureza carnal pela natureza espiritual. É quando você decide nascer e viver para Cristo Jesus. É quando você decide dizer, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Só com uma mudança de natureza que nós podemos operar dessa maneira. Qual é a sua natureza? Qual é a sua essência? O que é que você tem para entregar lá no íntimo? O que é que sobra quando a vida te esmaga, quando a vida te aperta? Porque isso vai te dar clareza a respeito de qual é a sua natureza, qual é a sua essência, o que realmente está no seu coração, lá no mais íntimo. Se você não tiver a sua natureza modificada ou transformada pelo poder de Cristo Jesus, as nossas ações não vão evidenciar isso. Eu gosto de um certo trocadilho que nos faz pensar muito e que diz o seguinte, ou que nos propõe a pensar. Uma macieira, ela é macieira porque dá maçãs ou ela dá maçãs porque é macieira? O que você acha? Uma macieira é macieira porque dá maçãs ou ela dá maçãs porque é macieira? Quem acha que ela é macieira porque dá maçãs? Levanta a mão.
Quem acha que ela dá maçãs porque é macieira? Quem não achou nada aí nessas perguntas? A verdade é que ela dá maçãs porque ela é macieira. Porque a essência da árvore é que determina o fruto e não o contrário. Quando você vai plantar alguma coisa, geralmente, principalmente se você compra a semente, você sabe semente do que você está comprando. E se você comprou uma semente de uma laranjeira, não tem como você esperar outra coisa no final a não ser laranjas. Porque a essência da árvore é que determina o seu fruto. Se nós não conseguimos operar como sal e luz, é porque alguma coisa está comprometida na nossa essência. Porque a essência vai determinar os nossos frutos. É disso que Paulo está falando. Se a sua essência ela é carnal, ela está distante da manifestação do poder de Deus, quais são os frutos? Eles são pecaminosos pela sua condição. E você vai cometê-los, e não é isso que vai te tornar um pecador, mas é porque você é pecador e está nessa condição que você vai cometer. Mas quando você entrega a sua vida, a sua natureza para Cristo Jesus, Ele não trabalha no seu comportamento primeiro, mas Ele trabalha na sua essência. E quando Ele muda a sua essência, e a Bíblia fala disso, eu vou te dar um novo coração, eu vou fazer novas todas as coisas na sua vida. É porque Ele vai transformar essa essência, e quando Ele transforma essa essência, Ele naturalmente transforma os meus frutos. Então o nosso desafio é de permanecermos na presença. O nosso desafio é buscarmos essa essência de Cristo Jesus na nossa vida. E quando isso for mudado, nós vamos conseguir operar como Cristo Jesus. Aí nós vamos olhar para as pessoas como Ele olha para elas. Nós vamos poder amar as pessoas como Ele nos ama. Nós vamos poder ajudar as pessoas como Ele nos ajuda. Para você ser sal e luz, primeira coisa, mudança de natureza. E se você ainda não tem esse comportamento se manifestando como fruto, talvez você precise dar um pouco mais de atenção na sua essência e procurar entender o que é que precisa estar nas mãos de Cristo Jesus que ainda não está. Segundo ponto, uma questão de propósito. Eu já falei um pouco disso em outros momentos aqui. Mas é o entendimento que nós precisamos ter do nosso lugar na fila do pão. E eu achei interessante essa expressão. Um dia eu estava ouvindo duas garotas brigarem e uma quis menosprezar a outra e falou assim: filha, qual que é teu lugar na fila do pão? Eu achei curioso, e eu fiquei pensando nisso, refleti acho que até demais nisso. Porque eu fiquei pensando, bom, mas se ela queria desprezar a outra, falando pega o seu lugar na fila do pão, se ela não pegar o lugar dela, não tem fila. Então até para ter fila, precisa ter alguém ali. Então essa pessoa cumpre um papel, ela tem uma relevância, uma importância. E eu fiquei pensando, você já encontrou e já entendeu qual é o seu lugar na fila do pão? Porque talvez eu esteja falando para alguém que pense que é só mais um no meio da multidão. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que vai tocando a vida, vai levando a vida sem muitas expectativas, sem muitos sonhos, achando que não existe um propósito para você. Mas eu fico pensando, por que é que Deus criou só um de você? Ou só uma de você? Por que é que não existem duas pessoas iguais? E o que me leva a pensar, e essa pergunta me leva a pensar que é justamente por conta do propósito. Porque você é único, porque existem coisas nesse mundo e nessa história que só você pode fazer. E talvez você ache isso até um peso e fique pensando, não, mas isso é demais para mim, quem sou eu na fila do pão? Sem você na fila do pão não tem fila. E Deus criou você de maneira única, singular, creio eu, por um propósito. Para pensar um pouco sobre isso. Todos nós temos um campo de influência. Alguns têm um campo de influência maior, outros menor, mas todos nós temos um campo de influência.
Pensa comigo. Existe alguém, pelo menos uma pessoa, que pode chorar por sua causa, sim ou não? Existe. Existe pelo menos uma pessoa que pode sorrir por sua causa? Existe alguém que pode perder uma noite de sono por causa de você? Existe alguém que pode ter uma noite de sono melhor por causa de você? Esse é o seu campo de influência. Pelo menos a uma pessoa próxima a você, você influencia. Seja no seu ambiente familiar, onde você mora, no seu trabalho, onde você estuda. Alguém é influenciado por você e a questão é o que você tem feito com isso. E a estratégia do inimigo desvalorizar o ser humano, porque assim ele atinge o coração de Deus. É a estratégia do inimigo fazer você pensar que você é um lixo, que você não serve para nada, que você é um incômodo na vida de alguém. Mas não é isso que Deus pensa a respeito de você. Porque se você veio a esse mundo foi porque Deus permitiu, e se Ele te fez único é porque Ele tem um plano e um propósito para você cumprir. Existem pessoas que só você pode alcançar e eu não posso. Existem pessoas que vão ouvir você, mais ninguém. Então não despreze aquilo que Deus fez com tanto amor e com tanto carinho, que é você. Porque você existe para cumprir um propósito nesse mundo, e existem pessoas que Deus coloca no seu caminho, que só você vai ter o poder de impactar a vida dessas pessoas e mais ninguém. Você precisa entender qual é o seu lugar na história desse mundo e tenha certeza de que você tem esse lugar. Você existe por um propósito, você não é mera obra do acaso. Você é fruto de uma mente extraordinária que pensou em você e que trouxe você à existência e que mantém você. E quanto mais você submeter a sua natureza a esse Deus que te criou, quanto mais você buscar a entender qual é o propósito que Ele tem para a sua vida, mais Deus vai poder usar você para impactar a vida das pessoas à sua volta. O tempo avança, eu quero ir para o último ponto. O último ponto é o entendimento a respeito das ações no reino de Deus. Você tem aí a sua Bíblia? Vá comigo agora até o Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Marcos, no capítulo 4. E eu quero ler alguns versos que falam a respeito do reino de Deus. E nós vamos começar a leitura a partir do verso 26. E o verso 26, falando a respeito do reino de Deus, Jesus mesmo vai falar sobre isso e vai dizer o seguinte: ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Siga a leitura comigo. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. E depois da explicação de que foi assim que Jesus tornou mais claro para os seus discípulos o entendimento a respeito do que é o reino de Deus. Você entendeu o que Jesus está dizendo a respeito das ações do reino de Deus aqui nessas duas parábolas? Ele está dizendo que as ações no reino de Deus, ou as ações do reino de Deus, elas começam como? Pequenas. Mas a proporção dessas coisas do reino de Deus, elas são imensuráveis. Elas são imensuráveis.
E muitas vezes, pela nossa incapacidade de vermos o resultado disso desde o começo, é que nós desanimamos muitas vezes. Porque às vezes pensamos que uma ação, que uma atitude, de repente ela é pequena demais, ela é insignificante demais, mas é porque nós não conseguimos vislumbrar o impacto dela na sua totalidade. Assim como retratado no vídeo. Colocaram uma penca de banana no trinco da porta, ou empurraram uma árvore para debaixo da água, ou daram uma ajuda para aquela garotinha. A gente pensa que é pouca coisa. Mas a gente não consegue ver e entender e contemplar isso nas mãos de Deus, o que é que isso pode se tornar. E aí eu fico pensando, várias implicações desse vídeo, né? Nessa questão de propósito, de entender a minha parte em tudo isso. Você acha que a ajuda que ele deu, de fato, foi suficiente para pagar a educação daquela garotinha? Quando ela aparece de uniforme? Bom, se foi, a educação naquele país, que é a Tailândia, é muito barato. Não sendo suficiente, outras pessoas tiveram que ajudar. Mas a questão é, se ele não tivesse feito a parte dele, será que isso teria sido possível? Isso nos leva a entender que a parte que nós temos a desempenhar, ela completa um todo que é orquestrado por Deus para cumprir o seu propósito. E essas ações, por pequenas que pareçam, no reino de Deus elas não são insignificantes. É porque infelizmente nós, na nossa pequenez, na nossa limitação, nós podemos contar apenas as sementes de uma maçã, enquanto Deus pode contar as maçãs de uma semente. E se você não entendeu esse pensamento, eu vou repetir. Nós, na nossa pequenez, nós podemos apenas contar as maçãs contidas numa, ou melhor, as sementes contidas numa maçã. Mas Deus, Ele pode contar as maçãs contidas numa semente. Porque embora a semente seja pequena, quando ela dá a sua vida para gerar uma nova árvore, uma nova macieira, Deus já sabe quantas maçãs nós teremos no final de tudo isso. Essas são as ações no reino dos céus. Elas parecem pequenas, mas o seu impacto e a proporção que elas podem tomar são imensuráveis. Eu conheci há um tempo a história desse homem aqui, William Waldorf Astor. Não sei se alguém conhece esse cidadão aqui. O William, ele estava num determinado dia, no passado, viajando com a sua esposa, e eles estavam passando pela região da Filadélfia, nos Estados Unidos. Quando durante a viagem uma forte tormenta começou, colocando em risco a continuidade da viagem. O que eles fizeram? Procuraram o primeiro hotel que encontraram para se hospedarem ali e poderem passar a noite em segurança, para no dia seguinte eles poderem continuar então a sua jornada. William para com a sua esposa num hotel, e quando eles vão até o balcão, o recepcionista os recebe lá, e quem estava atendendo naquela noite era esse camarada aqui, o George Bolt. E o George, na recepção, recebe o casal e eles pedem um quarto, e o George dá uma triste notícia para eles, dizendo: olha, nós estamos tendo uma exposição agropecuária na região, de maneira que todos os hotéis da região eles estão lotados. Eu não tenho um quarto disponível para dar para vocês aqui. E aí o William insiste, o George diz: olha, infelizmente eu não tenho mais acomodações. E o casal vai se retirando, vai voltando para o seu carro, mas lá fora uma forte tormenta. Quando eles abrem a porta e o George percebe a intensidade da chuva e o risco que isso poderia representar para eles, o George Bolt o chama de volta e diz assim: Sr. William, eu não tenho mais um quarto normal aqui, comum, onde nós hospedamos as pessoas que vêm aqui. Mas, como eu trabalho de madrugada, eu tenho um quarto que é o quarto onde eu durmo aqui no hotel. É um quarto simples, ele não é como as outras suítes, mas se o senhor não se importar, para que vocês possam passar uma noite seguros aqui, eu pediria apenas alguns minutos e eu prepararia esse quarto e vocês poderiam ficar a noite ali por um valor simbólico apenas, porque eu não vou cobrar uma estadia de vocês como eu cobraria de um outro quarto.
Eles pensaram e, tendo em vista a intensidade da tormenta lá fora, eles resolveram passar a noite ali. Passaram a noite, a tormenta passou. No dia seguinte, eles acordaram de manhã para seguir viagem e eles foram acertar então esse valor simbólico com o Jorge ali na recepção do hotel. E o Jorge os atendeu muito bem. Ele fez além do que era esperado. E ele atendeu a necessidade daquele casal. E terminando ali os acertos, o senhor William disse para o Jorge: olha, o que você fez aqui foi muito importante, muito especial. Você é o tipo de pessoa que deveria gerenciar e administrar o melhor hotel do mundo. Quem sabe um dia eu construa um para você. Falou isso e deu uma risadinha, o Jorge riu também. E o William foi embora. 2 anos se passaram. E numa determinada tarde, uma carta chega na recepção endereçada ao George Bolt. Quando ele vê o remetente, William Waldorf Astor. E ele se lembrou desse episódio quando ele abre a carta. Havia ali um recadinho: George, aqui é o William. Você preparou um lugar para que nós ficássemos naquela noite. E eu gostaria de poder receber você aqui em Nova York. Por isso está dentro do envelope aí o ticket da passagem. Eu espero você em determinado dia aqui. O Jorge fez os arranjos que ele precisava fazer. E no dia da passagem ele embarcou então e viajou até Nova York para ter um encontro com o William Waldorf Astor. O William o recebeu lá no aeroporto e de repente o leva para frente do Waldorf Asteria Hotel, que num primeiro momento foi construído na 5ª Avenida, no coração de Nova York. Hoje ele já não está mais, está na Park Avenue. Mas ele colocou o Jorge diante daquele que é considerado hoje um dos melhores e maiores hotéis do mundo, que é a rede Astor. E esse hotel ele foi gerenciado durante os próximos anos pelo George Bolt, como fruto de uma boa ação que ele fez, sem esperar nada em troca. Fez porque era o que devia ser feito. Fez porque era o que estava no seu coração fazer. E essas são as ações no reino de Deus. As ações no reino de Deus são assim, elas parecem pequenas no começo, mas a proporção que elas podem tomar são imensuráveis. É como uma pedrinha lançada no meio de um lago parado e as ondas começam a se propagar até alcançarem as suas margens. As ações do reino de Deus, elas são como uma corrente do bem, que começa como uma pequena ação e elas vão se multiplicando e se replicando na vida das pessoas, até se tornarem grandes coisas dentro do propósito de Deus. A bênção do reino de Deus é que uma boa ação, ela nunca acontece, ou o impacto dela nunca é vivido pela metade. Mas dentro da dinâmica do reino de Deus, aquele que a pratica acaba sendo mais abençoado. Acaba sendo aquele que desfruta de maior bênção, porque bem-aventurado é dar do que receber. Você é chamado para ser sal e luz. Para que isso aconteça, é necessário uma mudança da sua natureza. É necessário que essa natureza pecaminosa, egoísta, esteja rendida completamente nas mãos do Senhor, para que nós possamos viver os propósitos dele. E como consequência disso, nós vamos entender o nosso papel na história desse mundo. Nós vamos entender que não existimos aqui por acaso, mas nós estamos aqui para cumprir um propósito estabelecido por Deus antes mesmo de você nascer. E o seu nascimento se torna cumprimento de parte desse propósito. E você precisa entender que pequenas ações vividas no reino de Deus, ações que tenham a sua essência no reino de Deus, que visam alcançar os princípios e valores do reino, por menores que possam parecer,
elas têm um grande potencial nas mãos do Senhor para cumprirem esse propósito. De repente, aquela pequena palavra para alguém do seu trabalho que trapaceou, que traiu você, que foi desonesto com você. É aquele gesto a mais de amor e de carinho para quem já abusou demais da sua bondade. É ser gentil com o garçom mesmo quando a comida atrasa. Você que está aí sentado atrás da tela do computador, é um simples compartilhar desse culto que às vezes a gente acha tão insignificante. Apenas um link a mais. Deus sabe o que isso pode fazer. Você viu hoje aqui um amigo que resolveu fazer um convite para o outro, e quando ele veio aqui, foi a oportunidade que Deus precisava. Ele ouviu falar do Senhor, que é o nosso pastor, e ele nunca mais abandonou esse pastor. A gente não tem ideia do que são essas ações do reino de Deus. Elas são pequenas como grão de mostarda, mas com o potencial de se tornarem grandes hortaliças, a maior delas, como diz a palavra, para abrigar muitos à sua sombra. É como um homem que planta a semente, disse Jesus. Ele coloca a semente pequena, e ele vai regar, ele vai fazer o que puder, mas ele dorme e acorda, e quando ele vai ver, a semente cresce sem saber ele como, disse a Bíblia. A questão é que o crescimento não depende de mim e de você. A nossa parte é de lançarmos as sementes. Você precisa espalhar os princípios, os valores e as ações do reino. O resto é Deus quem vai fazer. E aí você foi chamado para transformar o lugar onde você está, assim como nós vimos naquele vídeo. A afeição das pessoas se transformando ao seu redor. E existe um detalhezinho no final desse vídeo que nem todo mundo pega muitas vezes. Porque a tia do carrinho, ela até reclama um dia que o cara chega um pouquinho atrasado, né? Poxa, você está atrasado aí. Mas vocês viram o que ela faz no final do vídeo? No final do vídeo, ela dá uma porção extra para aquela pessoa que comprou. Ela faz algo a mais, sem ter recebido por aquilo, sem ser paga por aquilo. E aí o rapaz olha para ela e dá um sorrisinho, como quem diz: ah, você foi picada por esse bichinho aí, né? O bichinho da bondade, da gentileza. É isso. Pequenas ações no reino de Deus que têm o potencial de transformar vidas e lugares e ambientes. E você foi chamado para isso, para ser sal e luz. E aí Jesus vai deixar isso claro. O sal, ele tem um propósito, que é temperar, é dar sabor. O sal não cumpre o seu propósito dentro do saleiro, é fora. É quando ele é misturado no alimento, na comida, que ele faz a diferença. Não é dentro do saleiro, não é recluso, não é se afastando das pessoas que você vai fazer a diferença. É no meio delas. É se misturando com elas. Você não acende uma vela ou acende uma lâmpada para colocá-la dentro da gaveta. Mas você coloca no lugar de maior abertura, de maior exposição, para que assim os raios de luz eles possam invadir o ambiente por completo. E aí Jesus vai terminar lá em Mateus 5,16 dizendo: assim brilhe também a sua luz diante dos homens. Porque eles, vendo as suas boas obras, quando as pessoas virem em você essas ações que não são naturais para o ser humano. Pode ver quando alguém encontra um malote de dinheiro e devolve. A gente tem que comemorar porque parece algo extraordinário. Dado o mundo que nós vivemos, onde ser honesto é o diferente, é o extraordinário. Deus te chamou para isso, assim as pessoas vejam a sua luz.
Que elas vejam que você vive os valores do reino e assim elas reconheçam que isso não é de você, que isso não é seu. E que assim elas possam reconhecer que há um Deus que trabalhou em você e que tornou capaz em você isso de acontecer. Para que elas sintam que esse Deus pode fazer a mesma coisa na vida delas também. É para isso que você foi chamado. Para espalhar as sementes do reino. Deus as fará germinar. Deus as fará brotar. Deus as fará cumprir o propósito para o qual elas existem. E no final de tudo, das contas, é tudo por Ele e tudo para Ele. Nós vamos cantar isso agora. Nós existimos, nos movemos, somos o que somos por Ele e para Ele. É para ser sal e luz para Ele, para apontar para Ele, para que as pessoas vejam o que Ele fez em nós e o que Ele pode fazer na vida delas também. E se você quer viver esse propósito, junte-se a nós nesse louvor e vamos declarar que é tudo por Ele, é tudo para Ele, e que sejamos sal e luz para as pessoas, amém? Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre. É tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre. É tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o
vitória só por Ele. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, porque nós existimos por um propósito. Somos obras das Tuas mãos e vivemos por um propósito claro e estabelecido pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma visão clara, uma compreensão profunda a respeito desse propósito. Que saiamos daqui convictos de que não estamos nesse mundo por acaso, mas existimos por fruto da Tua vontade. E a nossa vontade, o nosso desejo é cumprirmos a este propósito. O Senhor nos chamou para fazermos a diferença nesse mundo, nos lugares onde o Senhor nos colocou, nos lugares por onde o Senhor nos permite passar. O Senhor nos chamou para impactarmos as vidas que o Senhor trouxe para a nossa volta, para perto de nós. Toma a nossa vida, Senhor, nos ajuda a cumprirmos esse propósito, a sermos instrumentos Teus, a sermos sal, para darmos sabor à vida das pessoas, para temperarmos os lugares por onde passamos com o sabor do amor de Cristo Jesus. Que possamos ser luz. Ao termos recebido a Tua luz em nossa vida, que ela se manifeste nos nossos frutos, nas nossas ações. E quando as pessoas virem isso, elas possam olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, que é o regente da nossa vida e que é aquele que fez brotar esse fruto em cada um de nós. Que a nossa vida aponte para a Tua, que nós possamos apenas lançarmos as sementes do Teu reino e que o Senhor as faça brotar no coração das pessoas, para que elas também possam estar ligadas à videira que é Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, e que esse cumprimento do propósito comece aqui, através de cada um de nós, pela Nova Semente, e que assim nós possamos contagiar as pessoas à nossa volta e possamos preparar o mundo para receber Cristo Jesus. Abençoa o Teu povo, ó Deus, estenda a Sua poderosa mão sobre nós e cuida de nós hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha na presença dEle um bom restante de sábado.